Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, são 11h39 e hoje nós estamos recebendo a juíza eleitoral da cidade de Chapadão do Sul, a doutora Bruna Tafarello, que vem para bater um papo e falar sobre a justiça eleitoral, trazer algumas boas informações aí ao cidadão sul-chapadense. Doutora, obrigado por ter nos atendido, né? Seja bem-vinda à rádio, tudo bem? Bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é muita satisfação estar aqui hoje para trazer as informações sobre a justiça eleitoral, que certamente vai ser importante para muita gente que está aí nesse processo de mudança, de domicílio eleitoral. Que é o caso de Chapadão do Sul, né? Exatamente. Que bacana, eu acho que nada melhor do que a gente começar falando da importância que é para o cidadão, né, de estar com o título na cidade, né, de realizar o voto, é a oportunidade de escolha, até para não reclamar depois sem ter tido votado, né, enfim. O que a senhora fala sobre isso? Qual que é a importância do cidadão votar, doutora? Sim, bom, a democracia forte, ela só é feita com a participação de todos que, né, dos cidadãos e cidadãs da cidade, do estado, do país. Então, o voto é um instrumento para que essa cidadania seja exercida de uma forma ativa. E, sem dúvida, é um dos principais instrumentos, né? Porque é por meio do voto que a gente escolhe aquelas pessoas que vão, por 4 anos, tomar as decisões políticas que vão impactar diretamente na nossa vida. Então, no âmbito do município, o prefeito toma atitudes todos os dias que impactam na vida de todos que moram aqui. Claro. No âmbito do estado, da mesma forma. No país, né, todas as medidas econômicas, sociais impactam na nossa vida. Então, nada mais justo que a gente participe desse processo de escolher quem está governando o nosso país. E isso também no âmbito do legislativo. Às vezes a gente não dá tanta importância para quem que a gente vai votar, para vereador, para deputado, para senador, mas as leis que regem todo o país são feitas pelo legislativo. Então são cargos muito importantes e que merecem nossa atenção e nossa preocupação, né? Bom, ao decorrer desses últimos meses, né, a gente está vivendo essa pandemia. Até eu falava agora há pouco sobre isso, que um dos reflexos positivos que nós tivemos foi justamente desburocratizar algumas situações, né? Porque era tudo muito complicado, uma transferência de título envolvia você tirar um dia inteiro, né? Vai ter que tirar uma folga para ir resolver a questão e tal. Então muita gente que acaba não tomando essa atitude. E hoje é tão fácil, né? Então, qual seria a desculpa hoje do cidadão não transferir o título ou não regularizar o título, né? A gente sabe que tem muita gente de fora, do Nordeste, do Norte do país, enfim, de qualquer região do país. E muita gente não transferiu, né? E é importante, né, doutora? Sim, sim. A transferência do título, ela é uma das fases do processo eleitoral. Então, por muito tempo, foi realmente um procedimento muito burocrático, porque precisa trazer muita segurança para esse processo, né? Para que a justiça eleitoral tenha segurança de quem está com aquele título é realmente um eleitor, uma eleitora, né? Então, a burocracia, ela existia para trazer segurança para esse processo. Certo. Hoje ela existe ainda, mas ela foi informatizada, né? A pandemia, ela trouxe esse processo de informatização, tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública. Então, no âmbito da justiça eleitoral, nós temos esse processo de transferência, de regularização do título, todo de forma online, pelo e-título. Então, é possível fazer isso pelo aplicativo do celular ou no site da Justiça Eleitoral. E a gente sabe que tem muita gente que não tem facilidade com a tecnologia também, né? E aí, porque eu acho que desculpa até interromper, mas apesar de ser online, não descomplicou tanto, né? Realmente é um trâmite meio complicadinho, mas que uma pessoa pode de repente ajudar outra, né? Enfim. Isso, exatamente. Então, na Justiça Eleitoral aqui em Chapadão do Sul, as servidoras, elas dão esse suporte para as pessoas que não têm o conhecimento tecnológico ali ou tá apresentando alguma dificuldade. Então, elas atendem inclusive pelo WhatsApp. Que legal. E aí, quem não tem, elas encaminham o link e prestam
espécie de assessoria, né? Certo. Para facilitar e para auxiliar todas e todos que desejam fazer essa regularização. E doutora, mas aí nesse momento que a gente, estamos saindo da pandemia, né? Eu acredito que até o atendimento já volta a normalizar devagarinho, enfim. Se a pessoa realmente ela está nos ouvindo e falar, olha, eu não sei como fazer, não sei como começar, eu posso ir até o cartório eleitoral, isso pode acontecer ainda ou não? No momento ainda não, porque as normas elas vêm de cima para baixo, né? Então o TSE suspendeu o atendimento, estabeleceu um plantão, uma forma de trabalho remoto na Justiça Eleitoral, certo. Porque o TSE ele disciplina o que acontece em todos os estados. Então aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem visto que estamos numa fase mais confortável da pandemia, com o avanço da vacinação, mas outros estados ainda não. Verdade. Né? Então, certamente o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Mato Grosso do Sul, vai ao longo desse ano, começo do ano que vem, adotar medidas para restabelecer o atendimento presencial, desde que seja seguro para o cidadão ou cidadã que procura a Justiça Eleitoral e também para as servidoras que estão lá trabalhando, né? Legal. Então, estabelecendo protocolos de segurança. Eu acredito que aí até o final do ano, no máximo no começo do ano que vem, a gente deve ter alteração dessa forma de atendimento. Então, por enquanto, é só o atendimento online e por telefone, tanto telefone fixo, ligações, como pelo WhatsApp. O que eu percebi, inclusive, pessoalmente eu fiz isso, né? Transferir o meu título de maneira online. E assim que eu comecei a dar o andamento, eu já recebi um WhatsApp do cartório eleitoral do município, né? Que já me falou, olha, você tem uma multa para pagar, você tem que pagar a ciência, enfim, eles dão toda a assessoria a partir do momento que você dá o pontapé inicial para transferir, né, doutora? Exatamente, precisa só da iniciativa, Exatamente. Né? Então, as pessoas não precisam ficar com medo, com receio que não vai dar certo. Se você quer regularizar, e nós já dissemos o quanto é importante o eleitor, a eleitora estarem com o título regularizado para poder exercer a cidadania de forma ativa, então, todo esse suporte a Justiça Eleitoral está fornecendo. Tá? E quando a gente fala regularizar, não é só a questão da transferência, né? De repente alguém, mesmo já com o título em Chapadão do Sul, deixou de votar por algumas vezes, já está prestes de ter o título cancelado. Ainda existe essa situação ou não? Isso, por conta da pandemia, as multas para aqueles que não foram votar e não justificaram estão suspensas por enquanto, né? Certo. Da última eleição de 2020, o TSE, diante dessa dificuldade, né, das pessoas irem votar no dia da eleição, porque a gente ainda estava numa fase bastante complicada da pandemia, suspendeu. Então, por enquanto, essas multas não estão sendo exigíveis. Agora, multas anteriores de outras eleições, por outros motivos, todas podem ser regularizadas também dessa forma, online, né, pelo site ou pelo WhatsApp com o auxílio das servidoras. Qual que é o site? Pra gente passar pro pessoal que está nos ouvindo aqui, de repente alguém já continua nos ouvindo e vai já entrando ali no aplicativo, no site, como que é? Isso, o site é o www.tre-ms.jus.br. Muito bem, tre-ms.jus.br. Certo. Ali tem todo o trâmite. Tem todas as informações estão ali no site. Certo, para regularizar, para transferir. Exatamente. Né? Doutora, para quem de repente não regulariza, tem a multa, a gente sabe que tem a multa, o valor é muito irrisório e talvez por isso muita gente prefere não votar e pagar a multa, né? Mas existem outros tipos de consequências para quem não vota? Sim, existem muitas consequências para quem tem o título eleitoral de forma irregular, né? Bom, primeiro, quem tem interesse em se inscrever em concurso público, por exemplo, fica impedido, porque para você fazer a inscrição em um concurso público, seja do município, do estado ou no âmbito federal, a gente precisa estar com a cidadania regular. Então, essa é uma das consequências para quem está com o título de eleitor irregular. Quem exerce função pública, cargo, emprego público, também não pode ficar com o título de eleitor de forma irregular, porque daí sequer recebe os vencimentos. Certo, funcionário público, é isso, né? Funcionário público. Quem tem interesse em participar de concorrências públicas, licitações, uma das condições é também estar com a Justiça Eleitoral kit, em dia, né? Exatamente. Tem um caso que aconteceu em Maracaju, inclusive, que eu achei interessante, há cerca de
de 8 anos atrás. Um certo candidato, ele foi candidato a vereador, ele teve uma votação assim que foi algo esplêndido na cidade, inclusive pelo fato de ele viver na rua, aquele voto de protesto, enfim, acabou ele tendo realmente muitos votos, mas ele foi impugnada, acho que no dia da eleição, alguma coisa assim, porque foi descoberto que ele não tinha título de eleitor. Olha só. Né? Que ele estava sem o título, aliás, o título estava totalmente prejudicado, né? Então existe essa situação também, né, doutora? Sim, para você ser eleito, você primeiro precisa ser eleitor, né? Uma das formas também de exercer cidadania é se candidatar e exercer um cargo público. Certo. Então é essencial para se candidatar, inclusive, para registrar a candidatura, que o título eleitoral esteja em dia. Existem ainda algumas outras consequências? Sim, para quem tem interesse em viajar para o exterior, para obter o passaporte, também é preciso ter o título de eleitor. Quem estuda em instituição pública, seja ensino fundamental ou superior, para renovar a matrícula precisa apresentar a certidão de quitação eleitoral. E todos aqueles atos que a gente precisa, os homens apresentam o certificado de serviço eleitoral, serviço militar, também é preciso apresentar a quitação eleitoral. Para obter empréstimos em bancos públicos ou com participação no capital público, também é exigida a certidão de quitação eleitoral. Então, assim, para exercer atos da vida civil em geral, as obrigações eleitorais, elas precisam estar quites. Para você ser um cidadão de fato, então, exatamente, né, tem que estar tudo certo. E mais importante que isso, participar de forma efetiva, né, da vida em comunidade, da sociedade. É verdade. Porque eu acredito, existe até, é uma pergunta que eu faço para a senhora, doutora. Eu acredito que a partir do momento que você adota a cidade como sua, que você começa a falar, olha, eu sou cidadão sul-chapadense, né? Eu vim para cá, eu escolhi para morar, para viver, para construir uma vida, né? Eu acho que tinha que ser quase que imediata essa transferência de título para o município. Existe um pensamento por parte da Justiça Eleitoral de quanto tempo eu tenho que estar residindo no município para que eu possa transferir o título para a cidade ou não? Sim, até por questão de segurança, né? Exige-se que esteja residindo no município pelo prazo ali de 3 meses, pelo menos. No mínimo 3 meses. 3 meses, aí você já pode exercer, que é um prazo curto até, né? É verdade. É o tempo de arrumar a casa e se organizar a vida ali, e aí já é possível fazer a transferência do título de eleitor. E ainda falando sobre a questão de prazo, até para quem vai ser candidato, por exemplo, nas próximas eleições, eu lembro que antigamente tinha um prazo que era bem esticadão, né? Você tinha que estar com o título no município, nossa, não me recordo quanto, mas parece que isso mudou também, né? Isso, agora nós estamos aí com o Código Eleitoral em trâmite no Congresso Nacional, então até a eleição eu não sei como estará, mas hoje o que nós temos no Código Eleitoral é o prazo de 6 meses, então quem tem interesse em se candidatar para algum cargo nas eleições de outubro do ano que vem, precisa fazer a transferência do título de eleitor no prazo de 6 meses. Que vai dar ali em abril, mais ou menos, né? Certo. Essa é pela lei hoje. Isso. Tem que atender isso, né? Exatamente. Doutora, outra questão. Quando eu sou convidado a ser mesário, por exemplo, né? A participar do dia ali, né? Do voto do dia da eleição. Primeiro, como que a Justiça Eleitoral está escolhendo essas pessoas? Existe o sorteio? Como que acontece? Os mesários de determinada sessão, eles são em geral escolhidos dentro daquela sessão, né? Para facilitar para quem vai trabalhar pessoas que já votam lá. Quem já vota lá, legal, geralmente já é próxima à residência, então facilita. Então, dentro daquela sessão, a Justiça Eleitoral faz a escolha das pessoas que têm mais de 18 anos, que não tem nenhum impedimento para exercer essa função, não tem parentesco com o candidato, não exerce nenhum cargo diretivo nos partidos políticos, então tem aí algumas restrições. São poucas, mas existem. E aí, dentro dos eleitores que sobram nessa sessão, são escolhidos aqueles que estão aptos para exercer essa função de mesário. Certo. Mas quem nunca foi convidado, nunca foi convocado, pode se voluntariar. É uma forma também de contribuir, né, com a Justiça Eleitoral e também com a democracia, você se voluntariar
para exercer esse trabalho nesse dia, que é fundamental para que as eleições corram de forma tranquila, que quem vai votar seja atendido de forma rápida e consiga votar da forma adequada, né? Doutora, tem alguma sanção para quem é convocado e acaba não indo sem justificar de alguma maneira? Sim, a convocação, ela é feita um bom tempo antes da eleição. A partir do momento em que a pessoa recebe a convocação, ela tem um prazo de 5 dias para justificar por que ela não pode comparecer. Certo. Então, apresentar ali um pedido de dispensa do exercício dessa função. Mas o que seria essa justificativa? Quais são problema de saúde, né? Ou, de repente, mudou aqui de Chapadão e ainda não fez a transferência, então não reside mais aqui. Certo. Então, é uma situação, assim, que impeça ela de participar desse processo eleitoral no dia da eleição. Certo. Se o mesário convocado ele não apresenta essa justificativa, para a Justiça Eleitoral nós acreditamos que a pessoa vai comparecer no dia para prestar esse serviço público. E aí, se o mesário não comparece, há ali um problema de planejamento, porque é preciso ter o presidente de mesa, o primeiro mesário, o secretário. Então, traz uma série de transtornos para a Justiça Eleitoral e para quem está na fila esperando para votar também, né? Por conta disso, há a incidência de uma multa para o mesário que não comparece e não tenha pedido dispensa. Bom, há sanções então contra essa pessoa. Sim. Né? Então é importante, se você for convocado, com antecedência. Então, se você não puder, né, já se mexe, né? Fala, olha, eu não vou poder, eu tô com problema de saúde, eu vou estar em viagem, enfim, existem várias justificativas, né? Isso é importante. Doutora, uma questão que eu gostaria também de tocar nesse assunto é o do crime eleitoral, né? Para o pessoal entender que o crime eleitoral é um crime, realmente, né? Então, às vezes, no dia da eleição, você está ali comprando voto, ou enfim, existem várias situações diferentes, né? Mas, e aí você acha assim, mas é um crime eleitoral, isso não vai dar nada para mim. Gostaria que você explicasse sobre isso, doutor. É um crime como qualquer outro, né? A diferença é que esse crime está vinculado à realização da eleição, então tem alguma conexão com o processo eleitoral e vai ser julgado pela Justiça Eleitoral. Mas as sanções são as mesmas dos crimes comuns, pena privativa de liberdade, que pode depender... Pode dar prisão. Sim, com certeza, pode dar prisão. E muito mais do que isso, né? Quando a gente vai escolher um candidato para exercer um cargo tão importante por 4 anos, a gente precisa analisar esse candidato antes mesmo do dia da eleição. Se esse candidato já está cometendo um crime antes de ser eleito, o que nós vamos esperar dele ou dela quando tomar posse e tiver o poder, o Estado na mão, né? Então é importante também os eleitores, as eleitoras prestarem atenção nesse tipo de comportamento. Você contrataria para sua empresa alguém que comete crime antes mesmo de ser contratado? Olha só. Fica para refletir, né? Doutora, eu sei que esse é um assunto bastante complicado, mas eu gostaria de saber a sua opinião, a sua confiança na urna eletrônica hoje. A urna eletrônica, ela é segura, é bastante segura, né? De todas as formas de eleição que nós já tivemos no Brasil, a urna eletrônica é a mais segura e mais eficiente. Dentro da administração pública, a gente procura a eficiência. E nós temos exemplos em todas as eleições do quão essa urna é eficiente. Os resultados das eleições saem muito rápido, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente ficava ouvindo no rádio a contagem de votos. Às vezes demorava dias. A urna eletrônica veio para trazer segurança para esse processo. As fases de preparação para a urna, para a eleição, são públicas. Então, os partidos políticos ou eleitores interessados podem, inclusive, assistir esse processo, né? Nós temos uma cerimônia de carga e lacração das urnas. Os softwares que são desenvolvidos pelo TSE também passam por um processo público para que os técnicos de TI, né, da iniciativa privada, analisem esses softwares, verifiquem a segurança.
A urna, ela não é conectada à internet, ela tem um procedimento bastante seguro. Esse era um questionamento que eu faria, né? Porque eu acho que a grande preocupação hoje de parte dos brasileiros é que o sistema possa ser hackeado de repente, né? E a pergunta seria essa, doutora, a urna está conectada de alguma maneira à rede ou não? Não, a urna não está conectada à rede de internet e ela possui, o sistema eleitoral possui uma série de mecanismos que foram desenvolvidos para proteger os votos computados na urna de ataques externos, então que saiam de fora da justiça, e até de ataques internos. Então a urna tem uma série de proteções e o sistema eletrônico de contagem de votos também. Todas essas fases, mais uma vez, são feitas de forma pública, então os fiscais de partidos, dirigentes e as pessoas que têm interesse também podem acompanhar todo esse processo, inclusive se voluntariando a ser mesário, né? Que vai acompanhar a eleição desde o comecinho. Sim, verdade. Mas e por que será que existe essa preocupação hoje de parte dos brasileiros, o pessoal mais da direita, né, os bolsonaristas, enfim, de que a urna possa ser burlada? Na sua opinião, por que a senhora acha que pinta esse nervosismo quanto a essa situação? Eu acredito que o fundo dessa preocupação tenha sido as notícias falsas, né? Fake news. Exatamente. Em vários processos eleitorais ao redor do mundo, nós tivemos esse processo de disseminação de notícias falsas e isso acaba realmente trazendo uma preocupação para todo mundo, né? Mas o que eu posso dizer, o que eu conheço da urna eletrônica, eu não sou técnica de informática, mas a gente conhece a legislação que regula e a forma como a urna é preparada para a eleição. E eu tenho segurança de que a urna é segura. Todos os técnicos do TSE apresentam ela de forma muito segura, realmente. Estamos de volta com o Jornal da Cultura, são 12h06, hoje recebendo a juíza eleitoral do município de Chapadão do Sul, a doutora Bruna Tafarello, que é juiz de direito da 2ª comarca, né, doutora? Isso, na 2ª vara. E aí, como que é? Só para o pessoal me entender, a senhora foi destinada à justiça eleitoral, seria isso? Isso, os juízes estaduais, eles exercem a função eleitoral por 2 anos. Então, a cada 2 anos há uma troca do juiz que é designado para exercer essa função eleitoral. Certo. Então, terminando esse período, a senhora volta a atender na comarca, seria isso? Eu atendo, na verdade, continua atendendo? Isso, um acúmulo de funções. Muito bem. Voltando ao assunto aqui da questão eleitoral, um detalhe que a gente deixou passar é até quando o cidadão pode estar realizando transferência ou resolvendo a situação do seu título eleitoral. Tem um período? Sim, para a segurança também do processo eleitoral, para que não haja aí transferência só para votar em determinado candidato, esse período é de 150 dias antes do primeiro turno das eleições. Então, ano que vem, o primeiro domingo do mês de outubro vai ser bem no comecinho do mês. Então, esses 150 dias... 5 meses? 5 meses, até o final de abril, comecinho de maio, né? Creio que quase o mesmo período para quem vai ser candidato, então, né? Exatamente. Para candidato é 180 dias, né? Certo. Vai dar no começo de abril. Mas a transferência do domicílio eleitoral é até o final de abril. Até o final de abril. Até o final de abril. Tá, aí a pessoa pode transferir, pode regularizar também. Exatamente. Como que tá essa situação? Porque antigamente eu me recordo que era 2 ou 3 eleições que você perdia e acabava cancelando o título, né? É claro que a gente tá na pandemia, então tudo modificou, né? Como que é hoje? Por enquanto tá essa questão da penalidade por não ter ido votar ou justificar, ela está suspensa. Certo. Né? Mas mesmo quem teve a penalidade de cancelamento do título, a qualquer momento pode regularizar essa situação. E é muito importante que regularize, né? Que ainda mais agora que o processo está tão fácil, é todo eletrônico, tem assistência da Justiça Eleitoral para fazer essa regularização. É importante que todo mundo se empenhe para transferir o título para a comarca, né? Porque é aqui que as pessoas estão vivendo, aqui que estão morando e é aqui que elas têm responsabilidade por escolher aquele ou aquela que vai governar o município, o estado, o país
nos próximos 4 anos. As eleições do ano que vem são eleições estaduais e a eleição federal, mas a importância das eleições é a mesma, né? Sem Tanto dúvida. a eleição municipal quanto a federal. É importante que todo mundo tenha condições de votar. Né? E se eventualmente alguém se mudar após esse período, a justificativa também é possível ser feita pelo aplicativo no celular. Então não é mais necessário ir até uma escola para fazer a justificativa. Claro que é possível. Né? Quem precisar, quem não tiver acesso à internet ou a um aparelho celular, pode ir até a escola, preencher aquele formulário. Qualquer escola em que haja eleição, né? Mas pelo aplicativo do celular é super fácil, super rápido. O aplicativo, ele busca a sua localização, então ele entende que você está fora do seu domicílio eleitoral, você já justifica de forma automática. Bom, então ou seja, a tecnologia ela tá de todas as formas tentando ajudar o cidadão a realmente ser um cidadão, né? Perdeu a eleição, justifica, né? Exatamente. Mudou de município, né? Vai lá, transfere, né? Isso é importante. A gente comentava anteriormente aqui que eu acredito ter um grande percentual de pessoas em Chapadão do Sul e até os levantamentos, né? De repente a gente vê, por exemplo, ali eu falo na questão da vacina, o levantamento do DataSUS é que nós temos 25 mil habitantes e há um pensamento por parte da gestão que esse número chega a 35, né? Então, a gente fica imaginando, será que não tem milhares de pessoas aí que de repente não transferiram o título para cá, já moram há tanto tempo em Chapadão do Sul, né? E parece que hoje não há tantas sanções mais fortes, né? Ou de repente maneiras de obrigar, digamos assim, alguém a realizar essa transferência. Mas isso pode acontecer também, né, doutora? De repente daqui para frente a empresa pode começar a falar, olha, para você trabalhar comigo eu quero que você seja um cidadão de fato sul-chapadense, né? Sim, realmente há sanções, mas elas são sanções pequenas, né? O valor da multa não é muito alto. Há as outras restrições que nós já comentamos, de não poder participar de um concurso público, né? Exercer um cargo, uma função pública, pegar empréstimo em uma instituição financeira que tenha um capital público. Mas é importante que as pessoas exerçam o voto com responsabilidade, entendendo o quanto isso é importante para a cidade e para o estado, né? A Justiça Eleitoral aplica essas sanções previstas em lei para tentar incentivar a participação popular, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de quanto é importante cada voto que é depositado na urna eletrônica está construindo o caminho que a nossa sociedade vai tomar. Então, às vezes a gente reclama tanto, né, de uma rua ou da saúde, mas somos nós que escolhemos os que estão exercendo esses cargos, que estão tomando essas decisões. Então, é importante que a gente escolha de forma consciente e tenha a possibilidade de escolher, estando com o título eleitoral em dia, para poder votar no dia da eleição. E é importante que de repente alguém deve estar pensando, mas o meu voto não faz diferença, né? A gente até conversava antes de iniciar ali o nosso bate-papo. Eu não me recordo se na cidade de Angélica ou Aral Moreira, uma das duas ali, houve um fato de que a prefeita perdeu a eleição por 2 votos. E tem familiares dela que não foram votar. Falar, não, ali tá ganho, eu vou pra fazenda pescar. Que foi a mãe e a irmã, né? São os votos que fariam ela prefeita. Para você ver a importância que um voto pode fazer em uma eleição, né? Numa escolha como essa, né, doutora? Com certeza, as eleições são decididas voto a voto, né? Então todos os votos são importantes. Muito bem, doutora, a gente está chegando no final do Jornal do Cultura, quero agradecer por ter nos atendido, tá? A gente está sempre de portas abertas e eu vou convidar novamente a senhora a estar aqui quando modificar as ações ali do cartório eleitoral, que parece que vai abrir logo, né? A gente está saindo da pandemia, aí a gente volta a trazer detalhes, pode ser? Com certeza, obrigado. Estou sempre à disposição. Eu só gostaria de deixar aqui o telefone do cartório eleitoral, para quem tiver dúvida, né? Precisa de mais informações, o telefone fixo é o 67 3652 1162. 3562, eu acho. 3562, isso 3562, mesmo. 1152, é isso? E 1162. 1162. Isso. Tá, 3562 1162 e o telefone WhatsApp é 67 999 07 2315.
99907-2315. De repente, alguém que queira transferir o título, tá tendo dificuldades ali no site e tal, chama no WhatsApp, eles vão mandar todos os links ali, né? Isso, exatamente. Tem o e-mail também, caso alguém queira entrar em contato por e-mail, é ze42@tre-ms.jus.br. Lembrando que também no site da Justiça Eleitoral todas essas informações estão disponíveis. Tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez, a gente está à disposição. Eu que agradeço. Bom? Obrigado.